E aí, pessoal, bom dia. Muito lindo essa introdução, né, dessa série de mensagens chamada 7 Dias, que a gente deu início na semana passada, né, o pastor Samuel, e hoje a missão é continuá-la. Bem, eu sempre, antes de mais nada, louvo a Deus pela oportunidade, né, e nem sou da Assembleia, né, embora agradeça a oportunidade, mas é muito bom, cara. É sempre uma alegria muito grande poder estar junto, só de vir, né, para cá celebrar, servir todos os domingos, né, de manhã, de noite. Já é sempre um privilégio, sempre um entusiasmo. E ainda mais ainda é bem legal quando a gente pode, de alguma forma, compartilhar uma palavra, falar daquilo que a gente observa no Senhor e na palavra. E essa mensagem, me parece, né, essa série, como se fosse a mensagem mais importante. Fala muito sobre o Evangelho, sobre o que Jesus fez por nós. Esses 7 dias, né, ali o Lupe fala assim, os 7 dias que mudaram a nossa história. E isso é muito real. Isso é sensacional, essa mensagem que é chamada dessa Semana Santa, né, desses 7 dias que culminaram ali na morte e ressurreição de Jesus. Inclusive, fica aqui também o convite para todo mundo, porque no dia 9, o pastor Samuel até lembrou na semana passada, que é a final do Campeonato Carioca, que todo mundo sabe que o Campeonato Carioca não vale nada, né? A gente sempre fala isso. Embora a gente fala isso só quando o nosso time não está lá. Quando o nosso time está lá, o Campeonato Carioca parece uma Champions League, parece uma Libertadores. Mas tudo bem. Independente, né, desse fato secular, assim dizendo, da final do campeonato, a gente vai ter um tempo aqui especial, um evento especial de Páscoa. E é importante que todos nós estejamos aqui juntos, com muito entusiasmo, e participando, né, e convidando. Isso é um incentivo não só para o dia 9, para a semana ali da Páscoa, mas também para todos os domingos, certo? A gente já conversou um pouco sobre isso, de que as pessoas, elas tomam a decisão por Jesus, elas se convertem a Cristo, né, aceitam, ou melhor, decidem se tornar, como dizer assim, tornar Jesus o Senhor da vida delas, na maioria das ocasiões, por um convite de um amigo, por um convite de um conhecido ou de um parente. Né? Estatisticamente, esse é o caminho onde a maioria das pessoas elas se encontram com Cristo. E o local, o ambiente do culto, ele é todo preparado exatamente para que pessoas conheçam a Deus. E nós estamos aqui construindo algo, ou existimos como igreja para que pessoas conheçam a Deus. Isso é um pilar cultural nosso, é um pilar. E imagina cada irmão tendo isso claro como uma missão, como ser igreja. Deixar claro que o nosso maior desejo, o nosso maior desafio é fazer com que pessoas conheçam a Cristo. Então, tome essa missão para convidar pessoas como sendo não só de um pastor, não só da equipe de mídia, né, que divulga aquilo que a gente tem feito, mas cada membro, cada irmão tem essa missão tenha para si. Né? Então, convide pessoas, não só para a semana que vem, para um evento especial, mas também convide para todos os domingos, para qualquer momento. Né? Inclusive, no final desse mês também, já vou falar de um outro convite que você pode fazer, que é em relação ao evento de mulheres. Né? A gente vai ter, vocês viram ali, como chama ali, aquele vídeo chamada, né, que várias estrelas ali. Que a Globo não viu ainda, né? Tem uma atuação ali também, que fecha também, sensacional. Eu acho que é importante a participação e o envolvimento de todas as mulheres. E os homens? Cara, os homens vão cuidar dos filhos em casa, graças a Deus.
O Vinícius aqui não gostou muito, falou, não, eu não vou fazer outra coisa. Mas também os homens podem convidar. Convide as suas irmãs, as suas tias, suas irmãs, suas mães, né? Convide as mulheres para estarem aqui no último final de semana, no último domingo do mês de março, abril. Isso, domingo que vem, março. 9 de abril é a Páscoa e domingo que vem é o nosso evento de mulheres. Aí, se o ru pode ser melhor, vamos deixar o ru só para as mulheres, os homens ficam baixinho, né? Um ru feminino. Isso, só as mulheres, agora... Não, melhor não, desculpa. Então, como eu ia dizendo, essa série de mensagens é uma série sensacional, que mexe com a gente, mexe com o que nós somos como igreja, né? Porque essa é a mensagem que a gente carrega, né? É uma mensagem meio que primária do que nós somos como igreja. E na semana passada, a gente começou falando sobre a entrada triunfal de Jesus, sobre uma postura, né, sobre um posicionamento, entendendo a adoração além da música, entendendo a adoração como um estilo de vida, como uma forma como eu e você vivemos, e em tudo o que fazemos é possível honrar e glorificar o nome de Jesus. A Bíblia até fala que quer a gente coma, quer a gente beba, ou faça qualquer outra coisa, tudo seja para a honra do Senhor. E isso é possível. É possível você, no seu trabalho, honrar o Senhor. É possível nos seus estudos, na sua faculdade, em qualquer ambiente. É possível que você, com a sua postura, forma de ser, aquilo que você fala, além do seu comportamento, a forma como você se direciona, ama pessoas, como você trata o mundo ao seu redor, a cosmovisão que você tem do mundo, tudo isso pode ser bíblico e pode refletir quem Deus é. Você pode ser a imagem de Jesus em todo o tempo, seguir os seus passos e fazer com que as pessoas vejam Jesus em você. Então, isso não precisa apenas de um discurso, isso pode ser, de fato, falado e vivido. E também apresentado através das Escrituras. Então, a forma como a gente vive é uma forma que adora ao Senhor, e enquanto a gente adora ao Senhor, Ele, de glória em glória, ou de momento em momento, de tempo em tempo, vai transformando quem nós somos. O quanto mais nós nos aproximamos dEle, mais Ele vai mexendo nas nossas estruturas, mais Ele vai fazendo a gente ser semelhante a Ele. E pessoal, se tem uma coisa que a gente precisa ansiar, é de ser parecido com quem Ele é. A gente está falando de Deus. A gente, ainda não entrei aqui na minha parte, mas um parênteses aqui, a gente está falando do Senhor de todas as coisas, aquele que criou todas as coisas. Você, um cabelo da sua cabeça não cai, embora o da minha cabeça tenha caído muitos, mas nenhum deles cai sem que Deus não saiba. Tudo, Ele é soberano sobre todas as coisas. Tudo está sob o controle dEle. Não há nada fora do controle. Você pode, em algum momento, nós podemos, em algum momento, querer julgar os tempos, dizer, não, mas isso está... E, na verdade, é que tudo está sob controle. E Deus, na sua soberania, Ele sustenta a sua vida e a minha. E o ar que entra aqui no nosso pulmão, ele pode simplesmente parar de entrar em um segundo. Então, se existe vida em nós, é porque Deus assim deseja. E o Criador de todo o universo, o Criador do cosmos, o Criador da nossa vida, é Ele que deseja se relacionar conosco, é Ele que nos amou primeiro, se entregou por nós e nos deu hoje um caminho que nos dá vida e vida em abundância. E o pastor Samuel estava aqui falando do que adianta entesourar para esse tempo, para essa estação, para essa era, para essa terra, e não se preocupar com aquilo que é duradouro, com aquilo que está nos céus, ou aquilo que a eternidade fala. E às vezes nós abrimos mão de coisas que são eternas, daquilo que
flui do próprio Deus para falar de coisas terrenas, passageiras. E como nós não podemos imaginar que, cara, não, eu entrego tudo. Eu entrego tudo para que viver seja Cristo, como Paulo falou. Eu entrego tudo. De fato, morrer seria um lucro para ir para onde Deus está. E viver seja Cristo, que seja um estilo de vida que agrade o coração de Deus, que aponte, de fato, para quem Deus é. E, continuando aqui a nossa mensagem, a segunda-feira e a terça-feira são os 2 dias que eu pretendo aqui falar um pouco, que seria o momento depois da entrada de Jesus, ele faz uma limpeza no templo, e também um outro momento onde ele começa a ensinar os seus discípulos no Monte das Oliveiras. E para começar, eu vou ler esses textos, Mateus 21, no 12, que diz assim: Então Jesus entrou no templo, expulsou todos que ali vendiam e compravam, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a fazeis de covil de salteadores. Algumas versões vão falar de ladrões. E o outro momento seria Mateus 24:3, que diz: E estando ele sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Declara-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Eu construí aqui um paralelo entre o livro de Mateus e de Lucas. Eles relatam essa mesma sequência de fatos, onde Jesus entra na cidade, ele entra em Jerusalém, e logo em seguida ele começa a ver tudo ao seu redor. E o sentimento de Jesus, ele não é, digamos assim, o melhor sentimento. Por quê? Porque, se a gente for observar, em Lucas 19, Jesus, ele chora. Se eu não me engano, esse seria o segundo momento onde a Bíblia relata um choro de Jesus. E Lucas 19:41 vai falar que Jesus, quando olha a situação ao redor dele, ele começa a chorar. E ele faz assim um meio que: meus filhos, se vocês soubessem, se vocês estivessem entendendo aquilo que está acontecendo. É como um lamento. E em Lucas, logo em seguida, depois desse momento de choro, depois desse momento de observar, caramba, olha o que está acontecendo, é o momento que Jesus entra no templo e faz esse movimento de derrubar todas as coisas, parece um momento de ímpeto, de ira, onde Jesus diz: cara, isso aqui vocês estão entendendo errado. Essa aqui é a casa de oração e vocês estão fazendo comércio aqui dentro. E a gente, lendo algumas coisas, vai observar que os irmãos vinham de longe, então o ato de vender animais para sacrificar era algo prático, porque as pessoas vinham de longe, de lugares extremos, e às vezes trazer os animais seria uma dificuldade, seria mais fácil simplesmente chegar lá e ter animais sadios. Os animais poderiam se machucar no meio do caminho, os animais poderiam perder, eles precisavam ser animais saudáveis, né? E alguns dizem que era algo até além disso, né? As pessoas que vendiam ali meio que reprovavam os animais que vinham de fora para que os que estavam ali fossem vendidos. Então, literalmente, se tornou um comércio,
algo que precisaria ser um facilitador para os irmãos que estavam chegando de longe, ter ali os seus animais para sacrificar pelos seus pecados e fazer tudo o que era necessário, se tornou uma forma de lucro. E não só uma simples forma de lucro, mas algo que estava indo além do normal. Era como se as pessoas estavam sendo passadas para trás ali. Existe uma oferta e uma procura, então a gente aumenta o preço aqui para aqueles que precisam. Senão o cara não vai conseguir sacrificar ali e ter o seu pecado ali perdoado. E a outra questão em relação aos cambistas o câmbio é aquela troca. Os irmãos vinham de outros lugares mais longe, com outras moedas talvez, e precisavam trocar para a moeda ali que era a moeda aceita. Então havia uma cambagem ali, havia um ato de fazer cambismo ali, de troca de moedas. Um câmbio, E aí, esse movimento estava sendo feito de forma equivocada, e Jesus se ira com aquela movimentação, porque aquilo era para... Ele diz assim, olha, essa casa que será chamada casa de oração, essa é um lugar que precisava ser muito, muito acessível, sabe? É uma casa de oração para todos os povos, e vocês estão transformando num lugar de ladrões, num esconderijo da vagabundagem, falando de forma carioquês. Vocês estão confundindo tudo. E isso trouxe ira ao coração de Jesus. E ele derrubou tudo aquilo ali. E logo em seguida, a história vai contando ali que Jesus ele começa a ensinar no templo, ele começa a ser testado. Esse é um detalhe interessante. Tanto em Mateus, vou falar aqui a ordem para vocês, em Mateus 21, Jesus limpa o templo. Em Lucas 19, 41, Jesus tem aquele momento de tristeza, olhando tudo ao seu redor, como o seu povo estava vendo as circunstâncias daquilo que Jesus estava realizando ali para aquele tempo. Eles não estavam entendendo o Jesus Cordeiro que tira o pecado do mundo. Eles não estavam compreendendo exatamente isso. Em Lucas 19, Jesus sim entra no templo e faz aquela limpeza. Em Lucas 21, os discípulos têm um encontro com Jesus e eles elogiam o templo, assim como em Mateus 24, 1 e 2 também há esse mesmo episódio, um mesmo relato, nos dois livros. Dos discípulos se encontrando com Jesus e dizendo, Jesus, olha o templo como é lindo, olha a sua beleza, olha como ele é formoso. E Jesus faz menção a uma profecia e lembra, olha, vai chegar o dia que não vai ficar pedra sobre pedra e tudo isso vai ser destruído. Existe um momento que tudo isso vai ser completamente destruído e ele no mesmo momento que Jesus chora, a mesma entonação de tristeza, Jesus fala com os discípulos. Quando Jesus chorou, ele fala, olha, essa cidade vai ser arrasada, ela vai ser perseguida, os seus inimigos vão fazer cerco e vão destruir tudo isso daqui. Assim, no momento em que, logo em seguida, surge uma interrogação dos discípulos, quando Jesus fala sobre a destruição do templo, dizendo, Jesus, quando vai ser essas coisas? Do que o Senhor está falando? O Senhor está falando do fim dos tempos? O Senhor está falando de que hora isso vai acontecer? E aí Jesus, exatamente o momento onde Jesus se encontra assentado no Monte das Oliveiras, e que seria o nosso segundo dia aqui, ou o terceiro dia, quando Jesus começa o seu sermão, que a gente chama do sermão escatológico. Essa escatologia é esse estudo sobre o fim dos tempos, sobre como as coisas vão terminar. Então Jesus, o pessoal, ele chama isso, o sermão escatológico de Jesus, é ali em Mateus 24, é em Lucas 21, quando Jesus começa a falar sobre as coisas que haveriam de acontecer aos seus discípulos que perguntaram. Então, hoje, o nosso foco seria dizer sobre o movimento de Jesus no templo, e o segundo momento Jesus começa a falar sobre o fim. E essas coisas aconteceram antes da sua morte, antes daquilo que haveria de acontecer, antes da Páscoa, digamos assim.
E por que motivo Jesus começaria um discurso escatológico? O por que motivo Jesus estava tão choroso, ou tão... Eu não sei se a gente pode falar que Jesus estava meio que... meio que angustiado. Porque esse choro, esse derrubar as coisas, é dizer, vocês não estão entendendo, que haja uma compreensão. E logo em seguida, no dia seguinte, ele começa a falar, olha, sobre as coisas do fim. Eu não quero entrar aqui, literalmente, no que foi a mensagem de Jesus ali no Monte das Oliveiras, falando sobre a escatologia ali, sobre o que aconteceria no fim. Eu quero trazer para mim e para você um olhar assim mais macro dos sentimentos de Jesus para aquele tempo, ou do que ele desejava trazer como mensagem para aquele momento que ele estava vivendo, e como, de fato, isso se aplica a nós, como, de fato, isso pode ser colocado em prática nas nossas vidas, porque é interessante sempre perceber a Bíblia dessa forma. A gente pegar os ensinamentos, pegar aquilo que foi dito, pegar aquilo que o Senhor está nos mostrando e trazer uma aplicabilidade nas nossas vidas. Tem que dar uma travada, melhor travar e falar certo do que falar errado. E como a gente pode aplicar aquilo que foi ensinado nas nossas vidas, isso é muito importante. É crucial para as Escrituras serem dessa forma para nós. E sim, sempre há uma forma de aplicar, sempre há uma forma da gente trazer isso para a nossa vida, para os nossos dias. Eu queria ler com vocês aqui, Salmo 84, 10 e Salmo 27, 4, que diz assim: é melhor passar um dia no teu templo do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Eu gostaria mais de ficar no portão de entrada da casa de Deus do que morar na casa dos maus. Isso é o salmista falando sobre o seu desejo de habitar na casa de Deus, de habitar no templo. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Ou seja, o salmista, ele fala de algo, e esse sentimento ele perpetua no povo de Israel, que era olhar para o templo e dizer que aquele lugar era o local para eles, era de fato o local onde o próprio Deus habitava. Tanto que eles elogiam para Jesus o templo, tanto que eles iam para aquele lugar para sacrificar. Porém, o que estava sendo de fato feito com aquela construção ia totalmente de encontro, ou iria de um pensamento contrário àquilo que de fato Jesus estava ensinando e realizando. O templo, ele se tornou um local de segregação, porque se você e eu pensarmos, o pátio dos gentios era um local onde os gentios estavam, existia um outro local onde os judeus poderiam entrar e os gentios não. Esse local era exatamente onde havia a venda o câmbio, a venda dos animais. Um local de separação, onde fulano pode ir para cá, Beltrano não pode. E imagina o que se tornou o lugar onde o salmista dizia que era o desejo dele, era o lugar da habitação do Senhor, e que nesse local ele desejava habitar todos os dias da vida dele. E esse local se transformou num local de comércio, num local de segregação, num local de separação, onde as pessoas se achavam melhor do que as outras. E será que isso é possível imaginar nos nossos dias algo semelhante a isso? Não, né? Ou será que existe a possibilidade da gente transformar prédios, da gente transformar lugares que lá parece que Deus está, mas na praça de repente não, na comunidade de repente não, ou na rua, nos bares, não é possível Deus se manifestar? Ou imaginar que nós, por estarmos aqui, somos um povo, sabe, somos um tipo melhor de gente, nos tornamos um povo mais seleto, e
os que são de fora precisam entender que aqui não é bem assim as coisas, que nós somos especiais. Foi assim que o povo estava transformando o lugar onde Deus habitava. E se nós lermos 1 Coríntios 3,16, diz assim: certamente vocês sabem que não são o templo de Deus. Desculpa. Certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. Assim, se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá essa pessoa. Pois o templo de Deus é santo e vocês são o seu templo. A partir daquilo que Jesus fez na cruz, o templo do Senhor, a Bíblia vai falar que Deus ele não habita nesse templo construído por homens, mas ele habita na sua própria construção, que é a igreja. Em 1 Pedro vai falar sobre as pedras vivas que somos nós, eu e você, pessoas vivas. A construção da pedra viva, imagina aqueles tijolos ali, olha lá, aqueles tijolos ali, tá vendo? Eles são feitos de forma similar, existe uma forma que constrói eles. O templo, de hoje, ele não é construído com essas pedras em formas. Eles são construídos com pedras, cada um de um tamanho. Bem, pessoal, vocês pensaram de um tamanho porque eu estou um pouco, né? Não era isso que eu estava falando. Não é porque um é magro, outro é gordo, não é isso. É das características, assim, do interior. Né? E hoje eu estou usando verde, a minha esposa falou, pô, esse verde está assim, imagina. Ela madura e tal. Eu falei, poxa, amor, obrigado e tal. É porque ela diz que uma das linguagens de amor, né, essa história, né, da linguagem do amor minha é a palavra de afirmação. Então, aí, para ela me animar, para eu trazer a mensagem para vocês hoje, ela, olha, amor, você está lindo de verde e tal, não sei o quê. É porque eu só uso preto. Aí ela falou, poxa, olha, ficou legal e tal. Eu falei, pô, obrigado, amor, e tal. Você sempre me anima e tal. E eu agradeço por isso, meus amigos e as pessoas, a minha esposa sempre me dão essa motivação. Quando há sinceridade de fato, ontem a gente estava lá no Tabajara. Pô, vou contar essa, eu preciso contar essa. Ontem a gente estava lá no Tabajara aí. Vamos dar um salve aí pro pessoal do Dream Center aí. Sensacional ontem o trabalho lá, com as mulheres ali do Tabajara, cerca de 40 mulheres mais ou menos. Foi incrível o trabalho de organização, tudo que os irmãos ali fizeram e a execução foi tudo muito, muito bom. E só vou olhar a hora. E foi sensacional, o resultado foi sensacional. Quase todas as mulheres pedindo oração no final. Foi um tempo incrível ali. Eu acho que foi um dos... Não sei se eu poderia escalar aqui, mas foi um dos melhores eventos que eu vi assim, rotineiramente acontecendo. Foi muito bom, muito bom. E o time do Dream Center está de parabéns, sem dúvida nenhuma. E se tem uma coisa, né, que existe na criança, é a sinceridade. Porque a minha esposa hoje, ela falou, não que ela não seja sincera, não é bem isso que eu quero dizer. Entendam bem aqui. Ela disse que eu de verde estava bem, imagina maduro, porém, o menorzinho ontem lá na comunidade, a gente jogando bola, aí ele falou assim, ó, campeonato aqui para quem acerta no travessão. Inclusive o Thiago, um salve para o Thiago, que acertou de esquerda e ele é destro. Parabéns, Thiago. Salve aí. Muito bom. E o Igor está rindo porque ele não conseguiu acertar. Mas tudo bem. Aí eu fui, né? O menorzinho foi, eu falei para ele a seguinte frase: sai daí que tu é muito fraco. Que ele não acertou. Aí ele mandou a seguinte aspas para mim: sai daí você, gordão. Eu até perguntei para minha esposa, eu falei, moça, você acha que eu estou muito gordão assim? Aí ela, como é, né, gentil comigo, ela falou, não, amor, coisa de 5 quilinhos você já fica ótimo e tal. Nem se preocupa com essas coisas e tal. É que a criança queria te ofender de alguma forma. Eu falei, Ou seja, aquela criança no Morro do Tabajara entrou na minha mente. Ao ponto que eu estou aqui testemunhando a respeito da ofensa recebida naquele momento ali.
Mas pronto, dito isso, as pedras vivas não são esses formatos que os nossos olhos aqui podem ver, mas são as características. E 1 Pedro vai falar sobre a construção dessa igreja, desse templo, onde o próprio Espírito escolheu, nos dias de hoje, habitar como essas pedras vivas, pessoas diferentes, com gosto, estilo, mentalidade e tal. Então, assim, mas sempre com uma única clareza de propósito de missão, que é: nós somos a igreja, nós somos esse templo. E a Bíblia fala isso em vários momentos, sobre nós sermos esse lugar onde o Espírito habita. E Jesus, ele combateu aquele modelo de relação entre o templo e o povo, o lugar que ele diz assim: olha, esse lugar é a casa de oração para os povos. Esse lugar, esse templo onde Deus habita, deveria ser o lugar mais acessível dessa terra. Pessoas precisavam vir aqui para pedir perdão pelos seus pecados e se sentirem amadas em casa, não serem usurpadas, não serem roubadas. E você pode imaginar, nos dias de hoje, isso acontecendo? Uma casa ou um templo onde o Deus habita e as pessoas virem até esse lugar e serem usurpadas, e serem roubadas, encararem esse lugar como um lugar de negócios. Ou esse deveria ser um templo da habitação de Deus e do seu Espírito, onde as pessoas encontram aqui essa casa como sendo uma casa de oração, onde as pessoas são amadas, onde as pessoas recebem oração, recebem a palavra do próprio Deus, a palavra que pode transformar a vida delas, se encontram com o Evangelho. E indo além disso, a gente fala do corporativo como igreja, mas todo corporativo ou toda a igreja, ela tem a sua função, mas ela não é feita por um acaso, ela é feita por você. Eu e você somos essa conexão, dessa formação, e aí importa que você esteja bem, importa que você esteja intencional em ser parte desse templo, em ser parte dessa casa onde o Espírito habita. Você carrega essa responsabilidade. E isso não te faz melhor, porque a Bíblia vai dizer que todos nós pecamos e carecemos da mesma glória, e carecemos do mesmo Senhor. E que essa construção, esse templo, não seja um ambiente de segregação, mas que seja um ambiente acolhedor, onde qualquer pessoa pode vir e perceber e receber uma palavra de esperança, uma palavra de vida, e que você e eu, como parte disso, possamos ser aqueles que carregam essa mensagem, aqueles que anunciam essa mensagem, aqueles que se movem em amor, em compaixão, em piedade, aqueles que tratam o próximo como a si mesmo, que não negociam as coisas, que não tratam as pessoas por: olha, eu até pode, cara, mas olha, é até aqui, se você fizer isso em troca, se você, sabe, um ambiente de comércio sujo. Eu anotei uma frase aqui, diz assim, ó: a casa de oração para todos os povos. A casa do Senhor, ela existe para amar e servir. Amar a Deus, aos irmãos e ao próximo. Assim como servir a Deus, servir aos irmãos e ao próximo. Com a vida e a proclamação do Evangelho,
levá-los a seguirem Jesus Cristo e a imitarem o modo de vida. Então, essa é a nossa missão como igreja. E você fazendo parte dessa igreja, essa é a sua missão. Amar pessoas, servir pessoas, amar a Deus, servir a Deus. E isso não é à toa que é um pilar cultural da nossa igreja. Não é por um acaso que a gente, em todo tempo, afirma esses pilares como sendo a nossa cultura. É porque isso é a essência do que nós somos como igreja. Isso é algo essencial da nossa natureza e precisa ser, se ainda não é, nós trabalhamos todos os dias para que assim seja. E você, com toda a responsabilidade, precisa trabalhar todos os dias para que assim você seja. E quando nós nos unirmos, naturalmente somos aquilo que somos todos os dias. Essa expectativa de encontrar na igreja esse ambiente, isso é incrível, mas para nós que já, de repente, aqueles que ainda não adentraram, né, aqueles que estão começando a se relacionar, a gente trata e aponta de uma forma convidativa. Por isso, a tentativa dos nossos cultos para que pessoas conheçam a Deus é de serem momentos facilitadores. Tentar pregar de forma simples, que a música seja atraente e agradável para que as pessoas, de alguma forma, possam facilitar para abrir o seu coração, ter um tempo de devoção ao Senhor. Realizarmos uma reunião prática, concisa, rápida, para que pessoas que nunca frequentaram uma igreja entrem aqui e digam: poxa, que legal, encontrei uma forma saudável de participar de um culto. Culturalmente, isso é proposital, é para que a gente seja intencional para receber aquele que precisa, assim como nós precisamos, ou algum dia fomos alcançados. E passando do momento desse momento do templo para o momento do Monte das Oliveiras, Jesus ainda ensinou várias coisas no templo. Os fariseus, os hipócritas, aqueles que mais eram afrontados ou aqueles que mais sentiam, né, na pele quando Jesus falava, era com eles que Jesus estava falando principalmente. Eles começaram a testar Jesus se a gente for ver em Lucas 19, eles começam a fazer teste e até planejar, olha, vamos colocar alguns espiões lá no meio para ir falando algumas coisas com Jesus, para ver se a gente saca alguma coisa dele e tenta pegar ele em alguma coisa e a gente, né, prende ele. Só que a Bíblia vai falar que Jesus, esse cordeiro que tira o pecado do mundo, ele se entregará voluntariamente. E foi assim que aconteceu. Os hipócritas e os fariseus, eles não encontraram erro em Jesus. E lá em Lucas, no final do 19, vai dizer sobre isso. Não foi possível. Eles lançaram armadilhas para tentar pegar Jesus numa falha, para que Jesus fosse preso, né, e morto. Só que a verdade é que a hora de se entregar e a hora de morrer por nós, Jesus sabia exatamente essa hora. Ele e Deus tinham esse plano preparado. E não houve falha nele, não houve falha em Jesus. Jesus se entregou voluntariamente por mim e por você. Em Gálatas vai falar sobre isso, em Tito vai falar sobre isso. A entrega voluntária do Cristo por nós. E antes desse acontecimento, antes de Jesus ser entregue, ele tem um encontro com seus discípulos e ele começa a falar sobre o fim dos tempos. E esse é um ponto importante para que, quando nós falamos de Páscoa, sobre essa festa que aponta, né, que é um estatuto perpétuo, onde o povo de Israel comemora a sua saída do Egito e como Deus livrou eles das pragas, livrou ele, né, da morte ali,
como o Senhor cuidou deles no tempo onde as coisas estavam sendo contrárias, o povo de Deus se encontrou intacto. E a Páscoa é exatamente essa comemoração desse sangue do Cordeiro que ele é passado sobre nós, e quando a morte vem, ela não consegue nos ver, porque existe uma proteção, e ela passa por cima, ela passa adiante. Isso é a comemoração da Páscoa. E antes dessa crucificação, da morte de Jesus, ele começa a falar sobre o fim, porque esse processo de nos tornarmos a sua igreja, esse processo dele morrer por nós, da redenção das nossas vidas, ele se conclui na volta de Jesus. Então, a própria Páscoa é um pouco sobre isso, sobre a morte, sobre o que vem antes, sobre a ceia e sobre a esperança do porvir. Tudo faz sentido por Jesus que voltará. Ou seja, Jesus, ele morreu pelos nossos pecados, ele entregou a sua própria vida por nós, e ao terceiro dia ressuscitou. E isso é sensacional, isso é incrível. Mas tudo isso é mais poderoso ainda, ou ganha cada vez mais poder em saber que o Cordeiro morreu por nós, mas o leão voltará para julgar as nações e governar sobre a terra. Então, Jesus vai completar esse processo, ou essa redenção que está em processo. E como nós podemos participar disso? Você não vai atrapalhar o plano de Deus. Entenda isso. O que Deus está executando nesse processo, até a sua volta, e Ele alerta os seus discípulos sobre as coisas que iriam acontecer ali no Monte das Oliveiras. Ele começa a falar sobre essas coisas. Olha, vai acontecer isso. Perceba quando isso acontecer. Entenda quando aquilo vai acontecer. Ele vai falando ali todos os acontecimentos, para que houvesse um estágio de vigilância em nós. Quando a Bíblia fala sobre as 10 virgens, sobre algumas que não observaram ou viveram de forma distraída, e a hora que aconteceu, quando o noivo chegou, elas perderam o time. E isso implica por um estilo de vida meu e seu agora. Porque você pode pensar, até que Jesus venha, eu vou trabalhar e me posicionar e fazer tudo aquilo que for possível para que eu possa imergir na história de Deus. Deus está construindo uma história, Deus está realizando um processo, e nós precisamos entender que Ele não vai parar essa construção e esse processo para que adequar Deus a quem você é, ou aquilo que você está aí se perguntando. É o contrário, nós que olhamos para isso e vemos uma grande oportunidade, dizemos, eu quero entrar nesse trem, eu quero entrar naquilo que Deus está fazendo. E quando Jesus fala desse sermão escatológico, sem dúvida nenhuma para mim é como nós podemos olhar para isso e dizer, cara, eu preciso entender que Jesus vai voltar. O mesmo Cristo prometido, que morreu, ressuscitou, ainda assim está prometido para que volte. Só que tem uma chave aqui, tem um detalhe. Você pode morrer amanhã. Que Deus me livre da sua morte, da minha, da nossa. A gente nunca quer morrer. A gente não quer morrer, a gente quer viver para sempre. E a gente vai viver, mas não aqui, nessa forma. Mas o tempo que Tiago vai falar que a nossa vida... Não você, Tiago, o outro. Vai falar que a nossa vida é como a neblina da manhã, é exatamente sobre isso. A nossa vida passa rápido demais.
E ela pode não passar rápido demais, não só pela volta de Jesus, mas também por simplesmente o ar que nós respiramos acabar aqui no nosso pulmão. Gabriel, você está tentando botar um medo aqui em nós? Você está tentando atemorizar a gente para que a gente tenha uma vida... Não, eu não quero que ninguém esteja com medo, mas que exista clareza que nós precisamos ter uma urgência ou um aceleração no nosso estilo de vida e comprometimento com quem Deus é. Bater a porta, bater a porta até que Ele abra. É isso. Nós precisamos entender isso. E partindo para o fim, eu já vou até aqui fechar meu computador. Esse pode ser um código, né, para que os irmãos da música se aproximem. Queria deixar claro aqui também, se porventura eu passar o tempo, eu não trouxe relógio, e eu combinei com meu amigo Diego, eu falei assim, Diego, tem como você colocar aquele cronômetro esperto ali na televisãozinha? Ele falou, claro, já comigo. Quanto tempo? Aí eu falei, o tempo é tal. Só que o tempo está parado ali, não mexeu um segundo o relógio. Aí eu não sei se ainda vai começar a contar, se é tudo que rolou até agora não contou, e a gente está num hiato de tempo aqui, ou se realmente o cronômetro deu ruim. Ah, começou a contar agora. Que bom. Então ainda tenho bastante tempo. Eu estou brincando, tá? E eu queria que eu e você tivéssemos, assim como, lembra, a gente finalizou, o pastor Samuel finalizou na semana passada, a respeito da mensagem do primeiro dia, agora a gente está no segundo e no terceiro, e à noite a gente ainda vai caminhar mais com o pastor Jorginho, pastor Jorge Alcino, né? O Jorginho fica um pouco... E a praticidade do estilo de vida de adoração, e hoje pensarmos na praticidade de eliminar de dentro de nós os impostores que aqui habitam. Tanto para você ser igreja, ser parte, né, parte desse tempo, porque nós somos isso. E entender a urgência e a esperança de que Jesus vai voltar. Claramente entender isso. E é por isso, por essa urgência e esperança, que eu anuncio quem Jesus é. Por essa urgência e esperança que eu dedico a minha vida a esse Deus. Que eu faço tudo para agradar o seu coração. Que eu luto todos os dias contra a minha carnalidade. Para que eu possa fazer Ele sorrir. Para que eu possa viver aquilo que Ele deseja que eu viva. E que eu não fique invertendo em todo o tempo, querendo trazer Deus para Deus ser um garçom que faz tudo aquilo que eu quero que Ele faça. Me dê tudo aquilo que eu quero que Ele me dê. Mas que eu entenda que Ele é Deus e sou eu que preciso me adequar à vontade dEle. Sou eu que preciso estar buscando todos os dias ao Senhor para que Ele seja Senhor de fato sobre a minha vida, aquele que governa a minha vida. Não há nada que eu faça sem a chancela do senhorio de Jesus sobre nós. E se eu te fizer uma pergunta? Se eu te fizer uma pergunta assim, você gostaria de ser aprovado por Deus? Você gostaria de que Deus olhasse para você e dissesse, cara, você está bem. É isso, você entendeu. Um coração humilde, um coração que não é humilde de ser simplório nas coisas, assim, é humildade no sentido da postura de dependência de Deus.
um coração não arrogante, um coração que sabe amar e que de fato chora pelo Senhor, chora pelas coisas de Deus, anseia por ver Deus se manifestando em nós e através de nós. Queria que você tirasse um tempo aí para você fazer uma oração, que você confrontasse o impostor que tenta te sabotar, que está aí dentro de você. E sim, que nessa manhã a gente possa terminar esse tempo aqui fazendo uma oração. Você sendo sincero com Deus, porque é sempre incrível isso, né? O salmista Davi, ele fala: Senhor, esquadrinha meu coração, sabe? Vê aqui. Mas ele também falava assim, ó: os meus pecados, eles estão diante de mim. E isso é verdade. Você e Deus, melhor do que ninguém, sabe. Vocês sabem, você e Deus sabem o que você está vivendo. Quais são as suas verdades, quais são as lacunas, quais são os seus pecados, quais são os seus erros, o que você tem feito, a sua preguiça, a sua murmuração, a sua falta de ânimo. E também sabe aquilo que você tem acertado, as coisas que você tem feito, que agrada o coração de Deus, você sabe. Você sabe muito bem. Você sabe no que você pode melhorar. E Gabriel, então a gente pode aqui elogiar e falar sobre as nossas virtudes? Sim, a gente poderia gastar esse tempo. Mas que a gente possa olhar para aquilo que precisa melhorar, para que a gente tenha um momento de exortação, no sentido de, não de apontar algo que esteja errado, mas num despertar e dizer: ei, se anima, cara, se anima para melhorar, se anima para fazer melhor, se anima para começar hoje uma nova história, se anima para corrigir aquilo que precisa de correção, que você sabe. Busque mais ao Senhor, sabe? Se anima para ter mais fome e sede dEle. Cara, e é incrível, Isaías 55, ele fala assim: olha, venha comer sem dinheiro. Venha beber água viva sem dinheiro. Você não precisa pagar para acessar Jesus. Existe pão e existe água viva de graça. Você só precisa se entregar, você só precisa abrir os seus olhos, clamar, e Ele vai ouvir o seu clamor. Tira esse tempo para você aí, faz essa oração, só você e Deus. Enquanto os irmãos cantam uma canção, você faz essa oração.